para tudo que você estiver fazendo para prestar atenção aqui nesse vídeo. Gente, o STF e a turma da esquerda estão completamente desesperados com os últimos movimentos que a direita e o centro-direita no Congresso vieram fazendo essa semana. E com isso, eles tomaram uma atitude bizarra e desesperadora. Estão tentando a todo custo barrar o andamento da PEC no Congresso, que limita o poder do STF e permite o impeachment de ministros. Eu disse que eles iriam se desesperar com a jogada de mestre da Câmara, né? Para quem acompanhou o canal, se lembram que eu trouxe essa semana para vocês aqui um vídeo mostrando que como o Senado não pautou o impeachment do Alexandre de Moraes, a Câmara dos Deputados teve a atitude, com a força da direita unida ao centro, de aprovar urgentemente a PEC que vai colocar um freio no STF. E a aprovação foi unânime, deixou todo mundo chocado com esse movimento, que até Barroso se pronunciou indignado, porque eles não esperavam essa manobra da Câmara. A força da direita, meus amigos, pegou todo mundo de surpresa, inclusive a própria esquerda, né? Mas o que a esquerda fez agora foi surreal. Nessa jogada suja, desesperada, eles foram chorar no colo do STF para tentar barrar o Congresso de impor limites no próprio STF. É isso mesmo que você ouviu, eles tiveram uma ousadia, cara de pau de protocolar um pedido no STF para que a PEC não avance no Congresso, que ela seja considerada inconstitucional e anulada. É cômico se não fosse trágico, né, gente? Mas olhando tudo isso, mais uma vez fica claro que a esquerda e o STF, eles mostram o medo que eles têm de perder o controle. E o desespero é tanto que foram correndo chorar no colo do STF com medo da PEC ser finalizada. Eles sabem que se isso acontecer, acabou para a esquerda. Então precisa impedir a todo custo e eles nem escondem mais o medo. Eu vou revelar inclusive o impacto disso. O que pode acontecer agora se o STF considerar inconstitucional ou não, independente, quais são os possíveis cenários. Então assista até o final, porque o que está por vir, meus amigos, promete surpreender. Só que as notícias, elas não param só por aí. A perseguição de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro continua firme e ele tomou mais uma medida autoritária contra o líder da direita. Essa novela parece não ter fim, mas aqui vai o que o Lula e o próprio STF não imaginavam, não esperavam. A jogada do Elon Musk. É, gente, isso mesmo, o bilionário entrou de cabeça, está preparando uma estratégia poderosa que pode ajudar o Brasil a sair dessa. Eu avisei que esse vídeo aqui estaria bombástico, né? Tem muitas outras notícias, se eu der spoiler de tudo fica muito grande, então a gente já vai direto para as notícias. Fica até o final, porque eu vou revelar tudo em detalhes aqui para vocês e essas notícias prometem abalar o Brasil. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe o vídeo ao máximo possível e, claro, né, deixa aquele joinha que ajuda muito o meu trabalho aqui no canal. Gratidão a todos vocês, eu sou a Ana Paula, bora lá, porque o que tá por vir vai sacudir aí as estruturas gerais e vamos direto para a notícia, começando aqui com o Jornal Globo, que trouxe a matéria que mostra o deputado que acionou o STF para barrar a PEC que permite aí ao Congresso, gente, suspender decisão da corte. Pois bem, meus amigos, o caso será analisado agora pelo ministro Cássio Nunes Marques. Eu disse que o STF estava com medo, que a esquerda estava com medo, e essa é só uma prova, isso só mostra, só comprova aquela minha opinião que eu trouxe para vocês no canal. O presidente nacional do Solidariedade, deputado Paulinho da Força, de São Paulo, ele acionou nessa sexta-feira, dia 11 de outubro, o Supremo Tribunal Federal para suspender a tramitação na Câmara dos Deputados da proposta que dá aval ao Congresso para derrubar decisões do STF. O relator do caso é o ministro Cássio Nunes Marques. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta na última quarta-feira, dia 9 de outubro, por 38 votos a favor e 12 ao contrário, mas sob protesto de parlamentares da base do governo Lula, que alegam que o texto é inconstitucional. A matéria já não é mais simples diversionismo para entreter a turba autoritária, passou a assumir a condição de ameaça real e séria à conformação institucional do Estado Democrático do Direito delineado na Constituição Federal de 88, afirma o parlamentar na ação. E para Paulinho da Força, para a esquerda, a tentação em sabotar as condições do funcionamento da Suprema Corte segue uma lógica autoritária de tirar do caminho o único órgão que possui estatura institucional suficiente para ombrear
com os demais órgãos de soberania, no caso da Presidência da República e do Congresso. Então, pela PEC, se os parlamentares entenderem que o STF ultrapassou o exercício adequado de sua função, poderão suspender a decisão do tribunal com o voto de 2/3 dos integrantes de cada uma das casas legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, pelo prazo de até 4 anos. O relator da PEC é o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL. Ele diz que o texto dá ao Congresso a possibilidade de criar um freio ao ativismo judicial desse pequeno grupo nomeado que age monocraticamente. Então, políticos e ministros do STF assistiram aí e agora vão analisar. Então, assim, gente, vou trazer aqui minha opinião a respeito disso para vocês, porque essa notícia que mostra a esquerda desesperada acionando o STF, né, para barrar essa PEC, aí escancara o quê? O medo da esquerda de perder o controle. Nós sabemos que o STF ele tem, nos últimos tempos, tomado uma série de decisões elaboradas ao governo e de forma preocupante, né, agiram com interferência, sim, excessiva em questões que deveriam ser decididas no âmbito legislativo. Agora, com a proposta de uma PEC que dá ao Congresso o poder de anular decisões autoritárias do STF, a esquerda vê o perigo iminente de perder sua maior arma do controle, uma Suprema Corte que em muitos casos se mostra comprovada aos seus interesses. Esse movimento de recorrer ao STF para impedir a tramitação da PEC é, na verdade, para mim, na minha opinião, um ato de desespero. A esquerda sabe que se o Congresso ganhar essa autonomia, o equilíbrio de poder mudar radicalmente, né? Ele poderá mudar o poder dela, o equilíbrio de poder mudar radicalmente. Então o Congresso ele teria em mãos aí uma ferramenta para fiscalizar, equilibrar o ativismo judicial, especialmente quando o STF ultrapassa suas funções constitucionais e se intromete em decisões políticas. E isso é um golpe duro para quem depende de decisões judiciais específicas para manter seu projeto de poder. Mas o que acontece se essa PEC for aprovada? Isso significaria, na minha opinião, um avanço histórico para a democracia brasileira, restabelecendo o equilíbrio entre os 3 poderes. O Congresso teria o direito de suspender decisões autoritárias da Corte que se desvirtuam de suas funções, trazendo de volta o poder de representação do povo. Isso impediria que o STF continuasse agindo como uma espécie de superpoder, sem prestar contas a ninguém. O Congresso, os parlamentares, todos poderiam continuar aí trazendo um avanço significativo ao Poder Judiciário, que muitas vezes legisla sem ter sido eleito. Agora, imagine o impacto do STF considerar inconstitucional essa PEC, que é o que, na minha opinião, vai acontecer, óbvio, né? Eles estão tudo ali já combinado para isso. O Congresso ele teria o seguinte, diante de si uma decisão complexa: aceitar o veredito e se submeter mais uma vez ao autoritarismo judicial ou enfrentar essa decisão, gerando uma crise institucional sem precedentes. Se o Congresso recusar a aceitar o posicionamento do STF, podemos ver um debate direto entre os poderes, algo que colocaria em xeque o próprio modelo democrático que conhecemos. Uma crise dessa magnitude poderia levar a manobras políticas arriscadas, com o Legislativo tentando avançar ainda mais nas limitações dos poderes do Supremo, ou, em um cenário extremo, até mesmo uma reforma constitucional, tá? O que a esquerda parece não perceber é que quanto mais ela tenta barrar o Congresso, mais ela se aproxima, mais ela aproxima o Brasil aí de um abismo institucional, gente. O medo de perder o STF como aliado revela que eles não investem no poder popular, porque sabem que suas pautas não encontram respaldo na maioria da população. Se continuarem apostando no autoritarismo judicial, pode acabar forçando o Congresso a recorrer a outras manobras para restaurar o equilíbrio de poderes e garantir que o Estado de Direito prevaleça. Então essa é a minha opinião, eu quero saber a de vocês. Enquanto vocês comentam aí, né, a gente encerra aqui essa notícia para trazer a próxima, que a verdade é que se o Congresso ele conseguir aprovar a PEC e limitar o poder do STF, estaremos sim assistindo, na minha opinião, uma grande vitória à democracia. E a restauração, né, gente, também aí do verdadeiro papel dos 3 poderes. Por outro lado, se o STF conseguir barrar essa PEC, uma nova crise estará à porta e as consequências são imprevisíveis. O Brasil está em um momento decisivo e a esquerda, ao invés de tentar barrar tudo à força, né, deveria se perguntar até quando conseguiremos
segurar tudo isso, né? E trabalhar suas estratégias, porque ela viu que do jeito que tá não funciona mais. Agora, gente, eu vou trazer aqui uma outra informação para vocês. Vamos falar um pouquinho a respeito saiu no jornal Metrópolis, tá? Eu vou ler aqui para vocês, pelo colunista Paulo Capelli. A reação do STF após Flávio Bolsonaro dizer que terá votos para afastar Moraes. Então a gente vê o desespero tanto do STF que os ministros do Supremo Tribunal Federal, gente, eles reagiram com incredulidade, segundo aqui a coluna do jornal Metrópolis, à afirmação do senador Flávio Bolsonaro de que a oposição terá, a partir de 2027, votos suficientes para o impeachment do Alexandre de Moraes. E a declaração do parlamentar foi dada em uma entrevista ao colunista Guilherme Amado, do Metrópolis. Magistrados veem na fala de Flávio uma estratégia para tentar fazer o STF recuar em relação aos inquéritos relatados por Moraes que miram Jair Bolsonaro e o entorno do ex-presidente. São necessários 54 votos no Senado para o impeachment de um integrante do Supremo. E hoje o número está longe do alcançado, né? Porque de acordo com o placar do impeachment de Moraes, um site criado pela própria oposição para mapear o posicionamento dos senadores, a plataforma mostra que 36 congressistas declararam abertamente apoio à medida. Outros 27 representantes da casa estão indefinidos, enquanto 17 se manifestaram contrariamente. Então aqui os ministros ouvidos pela coluna lembram que em 2026 poderá haver a renovação de no máximo 2/3 do Senado, uma vez que 1/3 da casa permanecerá, e que ao contrário de 2022, Bolsonaro não estará ocupando a presidência para impulsionar a candidatura de aliado. Só que o que o STF esqueceu, meus amigos, aqui, por mais que eles se mostrem fortes, né, tentando mostrar uma coisa que não são, é que o Bolsonaro tem uma força gigante e que a direita ela é mais unida do que muitos pensam. Não é à toa que eles se desesperaram com o ato da Câmara de aprovar a PEC essa semana para poder, já que o Senado não quis se posicionar sobre o impeachment. Então, assim, eles sabem a força que o movimento tem, né? Por isso que eles estão tão desesperados. Agora, uma outra informação, gente, dinheiro esquecido. O governo vai confiscar a grana de todo mundo que tá no dinheiro esquecido, que tá parado aí, e vocês precisam se atentar, tudo bem? Por quê, gente? Porque essa decisão do governo de confiscar o dinheiro esquecido da população a partir do dia 16 de outubro, porque foi dia 16 de setembro que o Lula publicou no Diário Oficial da União a medida, né, de que vai para a União mais de 8,5 bilhões de reais que estão parados no Banco Central em contas esquecidas, encerradas pela população brasileira. E para mim isso é um ato que levanta aí graves preocupações sobre o respeito à propriedade privada e à liberdade financeira no Brasil. Ao se apropriar aqui de valores, né, eu tô abrindo até o site aqui, de valores esquecidos em contas inativas e outros investimentos financeiros, o governo ele tá mostrando mais uma vez a sua incapacidade de administrar as administrações públicas de maneira eficiente, optando por tapar buracos com o dinheiro da população em vez de cortar privilégios, reduzir aí gastos exorbitantes, que é o que a esquerda mais vem fazendo no poder. E a grande questão aqui é, se o governo não for impedido de tomar essas atitudes, gente, arbitrárias, onde isso vai parar? Hoje o confisca é de pequenos valores esquecidos, né? Mas amanhã pode ser algo muito maior. Quem garante que não haverá interferência direta em outros ativos privados? A história nos ensina que quando os governos começam a confiscar aí os recursos sob justificativa aparentemente legítimas, a linha entre o justo e o abusivo se torna tênue. Lembramos bem de movimentos sombrios do passado, como foi o confisco aí da poupança do governo Collor. Vocês se lembram, né, do que aconteceu? 1990, né? O que aconteceu? Milhares de brasileiros tiveram seu dinheiro congelado sem qualquer direito de escolha. O resultado foi devastador e a confiança da população no sistema bancário e no governo desmoronou, levando o país a um caos econômico que levou anos para se recuperar. Então, meus amigos, isso demonstra como a interferência do Estado na gestão de ativos privados pode gerar uma quebra de confiança irreparável. E a gente vê a cena se repetir. O risco é gigante, então temos que ficar atentos aí, porque o governo não pode simplesmente se apropriar do que não é seu sob a desculpa de que o dinheiro foi esquecido. Esse é mais um exemplo de má gestão e excesso de poder por parte do governo atual,
que em vez de corrigir seus próprios erros, prefere punir quem? O cidadão. Se não agirmos para limitar esse tipo de abuso, podemos esperar aí novas investigações sobre o patrimônio privado em breve, em um ciclo que já vimos se repetir várias vezes na história. Então, com consequências trágicas para a população e para o país, né? Isso daí também o risco no mercado financeiro. O risco de um governo que toma essas medidas sem ser impedido, é claro, a confiança dos brasileiros no sistema financeiro pode se esgotar, levando as pessoas a procurarem alternativas de guardar seu dinheiro, como tirar recursos do sistema bancário, até mesmo investir nos mercados paralelos, né? Além disso, isso gera uma enorme instabilidade também para os investidores, que passam a ver o Brasil como um país com pouca segurança jurídica e sem respeito pelos direitos de propriedade. Então, vamos acompanhar aí os próximos cenários, mas você que ainda não consultou o Valores a Receber, consulte, porque dia 16 vai dar o prazo de 30 dias e esse dinheiro vai para a União. Você vai ter um prazo ali de 30 dias para recorrer, mas o dinheiro já vai ter saído da conta. Então, corre enquanto é tempo, consulta pelo site do Banco Central, valoresareceber.bcb.gov.br. Veja se você tem valor, se alguém faleceu que você é herdeiro, se tem algum valor, porque muitos herdeiros estão com valor parado lá, mais de 2 bilhões desses 8 bilhões que tem lá são de herdeiros, são de pessoas falecidas. Então consulta, porque às vezes, quem sabe, tem alguma grana lá para você, tudo bem? Gente, Silveira diz ao STF que tem proposta de estágio em escritório e trabalho em academia. A defesa do ex-deputado bolsonarista, né, pediu ao Alexandre de Moraes que autorizasse o trabalho externo de Silveira, reclamando que já foram feitos 58 pedidos de semelhante teor ao magistrado. Então, o Silveira ainda enfrenta, né, o Daniel Silveira ainda enfrenta aí esse regime autoritário do STF, que colocou ele em prisão. O Moraes conseguiu aí progredir essa semana, né, um regime semiaberto para ele, e agora eles pediram para que ele possa participar de um projeto de trabalhar fora da prisão, do presídio, inclusive citando propostas que teria recebido de estágio em escritório de advocacia e de trabalho em uma academia. Então, a defesa do ex-parlamentar pediu ao Moraes que autorizasse o trabalho externo de Silveira. A gente começa a ver as coisas melhorando para ele, só o regime semiaberto já é uma vitória, né, dentro desse regime autoritário. Então, vamos ver aí os próximos passos. Uma outra novidade que saiu aqui também é que Moraes vota para negar arquivamento de inquérito contra Bolsonaro. Então, a perseguição do Moraes com Bolsonaro continua. O ministro do STF determinou avaliação minuciosa no relatório da Polícia Federal depois da conclusão da investigação, e a defesa contestou a decisão e pediu arquivamento do processo, já que ele não tem prova suficiente para isso. Mas o ministro, como sempre, ele votou para rejeitar esse recurso, né, no caso do vazamento de dados sigilosos do TSE. A defesa pedia o arquivamento do processo e dispensa do conteúdo colhido em quebra de sigilo de informações do ex-presidente em inquérito depois da conclusão da Polícia Federal. E o julgamento começou nessa sexta-feira. Até o momento, só o relator, que é ele mesmo, votou. Então vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias em relação a isso, mas a gente viu aí que Moraes está desesperado e continua a perseguição. Agora, a jogada que a esquerda do STF não esperava. Saiu aqui no Estadão como Elon Musk está fazendo de tudo para eleger Donald Trump. Gente, o Elon Musk está se estabelecendo na Pensilvânia. Ele trouxe sua equipe de mentes brilhantes para ajudar e pode até bater de porta em porta para ajudar o Elon Musk. O Donald Trump. Então, o Elon Musk, visto no fim de semana pulando de alegria ao lado do ex-presidente Donald Trump, em um comício, né, na Pensilvânia, agora está conversando com o candidato republicano várias vezes por semana. Ele efetivamente transferiu sua base de operações para a Pensilvânia, o local que ele disse recentemente a confidentes que acredita ser o ponto de apoio para a reeleição de Trump. Então ele promoveu incansavelmente a candidatura de Trump para seus 201 milhões de seguidores no X, a plataforma social anteriormente conhecida como Twitter, que ele comprou por 44 bilhões de reais e usou para disseminar teorias aí diversas, né? E aqui ele trouxe, então, que ele está apoiando, acima de tudo, o Trump, e ele vai, se for necessário, bater de porta em porta, mas ele vai fazer de tudo para que o Trump consiga aí, né, ser presidente. E aí eu trago para vocês aqui uma reflexão para a gente encerrar esse boletim de hoje, que é o seguinte: essa possibilidade do Elon Musk querer ajudar o Brasil a se livrar
de Lula, Alexandre de Moraes, ele gera uma reflexão profunda sobre o poder de influência global, né, e o papel que grandes figuras tecnológicas podem projetar no cenário político de outros países. Assim como Musk tem se envolvido diretamente na política americana, apoiando Donald Trump, se restabelecendo estrategicamente na Pensilvânia para ajudar em sua reeleição, ele parece estar se posicionando como alguém que pode influenciar transformações políticas no Brasil. Musk já provou ser uma mente muito inteligente, capaz aí de desafiar, né, a tudo e a todos, e não apenas os setores da tecnologia e espaço, mas também campo político. O seu interesse em fortalecer o sistema, que ele vê como opressor e autoritário, como o que pode enxergar no Brasil com Lula e Moraes, poderia significar um impulso aí internacional para libertar o país de uma possível dominação judicial e governamental que, na visão de Musk, prejudica a liberdade individual e de democracia. A chegada de Musk com sua equipe de mentes brilhantes traz aí à tona a pergunta: será que o Brasil poderá se beneficiar de uma intervenção externa desse tipo? Ele já declarou estar disposto a agir diretamente, como na Pensilvânia, ao ponto de pensar em campanhas de porta a porta para garantir o sucesso de Trump. E se na mesma energia for canalizada para o Brasil, podemos estar prestes a ver uma batalha política de proporções globais, onde a tecnologia, a liberdade de expressão e resistência ao autoritarismo se encontram. Mas as consequências para Lula e a esquerda se tornam ainda mais importantes se Donald Trump volta ao poder nos Estados Unidos. Isso porque com o Trump na Casa Branca teria um alinhamento estratégico entre ele e as lideranças globais de direita, como Musk, que se opõe à agenda progressista e globalista das figuras como Lula. E isso poderia resultar em uma pressão, gente, internacional massiva sobre o governo brasileiro, não apenas em questões políticas, mas também econômicas e diplomáticas. Trump, durante seu primeiro mandato, já demonstrou forte resistência a governos de esquerda na América Latina, e sua reeleição poderia intensificar avaliações e isolamento diplomático contra países como o Brasil, caso o governo de Lula continuasse a seguir políticas aprovadas aí com a esquerda global. E, além disso, né, com o Trump reeleito, os acordos comerciais, as alianças estratégicas que o Brasil, sob liderança de Lula, poderiam tentar construir com os Estados Unidos, seriam fragilizados, né? Trump sempre defendeu o princípio de América em primeiro lugar e qualquer tentativa de diálogo com a esquerda brasileira seria limitada. Lula e a esquerda enfrentariam um governo americano que poderia suportar aí suas posições e apoiar movimentos de direita no Brasil e incentivar a queda de regimes de esquerda na América Latina. O impacto de uma aliança entre Musk e as forças de direita global pode abalar profundamente o projeto de poder da esquerda no Brasil. Se Lula e a esquerda já enfrentam dificuldades para manter sua política de base unida diante da insatisfação popular, a vitória de Trump, somado ao apoio estratégico de Musk, poderia desmoronar as tentativas de controle e fortalecer aí ainda mais os movimentos de direita e conservadores do Brasil. Essa reflexão nos faz pensar quanto o cenário político brasileiro está sendo observado por grandes figuras aí internacionais, né? E sobre quanto o futuro pode ser influenciado por esse movimento. Musk e Trump, com suas ações, podem se tornar peças-chaves em um esforço global para limitar o poder de líderes e autoridades que, segundo eles, representam uma ameaça à liberdade civis e ao progresso. O que vocês acham? Então, gente, tá bombando. Muita coisa ainda vai acontecer, você não pode perder. E eu estarei aqui, se Deus quiser, trazendo toda a cobertura das matérias para vocês. Então, continue nos acompanhando, deixa like, compartilha bastante. Um beijo, até o próximo vídeo.